Olá, boa tarde. Vamos falar um pouquinho de geopolítica. Alguns dias atrás eu fiquei muito ocupado levando as informações, fazendo a cobertura sobre o ciclone extratropical que causou muita destruição na região sul do Brasil, inclusive provocou alguns óbitos e muita destruição. Lamentável, né? É apenas uma amostra do que está para acontecer nos próximos anos à medida em que o clima do planeta está sendo alterado, modificado. Provavelmente esse ciclone que atingiu a região sul do Brasil, com essa agressividade toda, pode ter uma ligação, claro, com as mudanças no clima, com essas aberrações. Tá? É uma preocupação aí que eu tenho. Eu já havia avisado sobre esses fenômenos desde 2018, sobre o aumento, né? Não só o aumento, mas também a agressividade, a potência desses fenômenos que tendem a ficar mais intensos à medida que os oceanos aquecem. Tá? Caros amigos, o assunto hoje é geopolítica. Eu também, às vezes, gosto de comentar sobre geopolítica, não só eventos climáticos, atmosféricos, geológicos, mas eu também, às vezes, gosto de comentar sobre geopolítica. A guerra da Ucrânia ela tem me preocupado bastante. E alguns dias atrás, 2 dias atrás, foi no dia 13, Biden ele convocou, o presidente Joe Biden, 3.000 reservistas norte-americanos a prestarem serviço na guerra da Ucrânia, né, juntamente com a OTAN. Né? E não só isso, mas a França ela resolveu enviar também mísseis de longo alcance, os chamados sombras de tempestade, para a Ucrânia. Isso está deixando Vladimir Putin completamente mais furioso do que ele já está. É a tal da bola de neve. Essa guerra, ela é uma bola de neve que está crescendo cada vez mais e mais e mais. Então, esse tipo de informação que eu vou passar para vocês merece, claro, aquele joinha e também os compartilhamentos. Tá ok? Eu conto, como sempre, com o apoio de vocês, com os joinhas e também com os compartilhamentos. Agora vamos para maiores informações, maiores detalhes. Mas, meus amigos, eu soube dessa informação graças ao meu amigo Sandro Rocha, que ele postou essa informação no seu Instagram, tá? Assim que ele soube dessa notícia, né? Isso é recente, há 2 dias atrás. Quero mandar um abraço aí para meu amigo Sandro, que eu acompanho ele no Instagram e também no YouTube, tá? Então vamos ver aí o que ele disse. Fala pessoal, boa noite a todos. Bom, urgente, tá? Há 30 minutos agora aqui atrás, mais ou menos, a Casa Branca emitiu um alerta e um comunicado oficial do presidente convocando todos os reservistas das Forças Armadas para se apresentar. Então, alguma coisa naquilo que a gente vem conversando está se materializando, como vocês já sabem, junho, julho e agosto, né? Como já foi falado. Então, orelhinhas em pé, vamos acompanhar aqui e traremos aí a qualquer momento essa explicação do que vai acontecer daqui da América, tá? Fiquem ligados, estamos aí, valeu. Meus amigos, orelhinhas em pé, preste atenção em tudo, ainda mais quem mora no hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, orelhinhas em pé. Então eu disse tudo. Então por isso, meus amigos, que é importante, que é de extrema importância vocês se inscreverem em canais assim como o meu, como o dele, para ficarem por dentro das informações. Canal do meu amigo aí, Sandro Rocha, já sou inscrito, tá? Inclusive, ó, está em todas as notificações, tá, pessoal? Eu sugiro que vocês se inscrevam no canal dele. Quem não é inscrito, sugiro que se inscreva também, para ficarem por dentro dessas informações, coisa que a mídia não vai levar para vocês. Vocês sabem muito bem disso, tá? Outra coisa, sempre cliquem em todas as notificações, tá? Porque eu percebi que a maioria de vocês não clicaram em todas as notificações. A maioria está clicada em personalizadas. Vocês não vão receber notificações. Então aproveitem e revisem o sininho e coloquem todas as notificações, tá bom? Aí, assim você provavelmente vai receber as notificações aí do canal, tá? Só uma observação, né? O amigo Sandro não precisa tá, da minha recomendação, tá? Mas só aí
falando para quem não é inscrito, né, sugerindo para quem não é inscrito, para quem não conhece o trabalho dele, conhecer, que também é de grande utilidade, tá ok? Agora, informações do site Washington Post. Eu só encontrei essas informações em sites americanos. Tem que digitar lá em inglês para poder encontrar as informações. Em sites brasileiros eu não encontrei. Porque muitas pessoas chegaram, mas Anderson, onde está essa informação? Você sabe que aqui eu mato a cobra, mostro a cobra morta e mostro o pau que matou a cobra. Comigo é zen. As informações estão no próprio site do Washington Post e também no próprio site da Casa Branca, dia 13 de julho, recente. Tá? Então vemos, Pentágono pode ativar até 3.000 reservistas para dissuasão da Rússia. E também temos França enviará mísseis sombra de tempestade para a Ucrânia, site Força Aérea, que eu vou deixar o link nas descrições, como sempre faço, dando os créditos, e também para vocês, para quem quiser acompanhar melhor as informações, eu vou fazer um resumo para não ficar um vídeo muito longo, assim como vou deixar o link do Washington Post, né? O anúncio do presidente Biden sinalizou que os esforços para apoiar os aliados da OTAN estão afetando a força destacada em toda a Europa desde o início da guerra contra a Ucrânia. Tá, vamos entender melhor a situação, tá? O presidente Biden autorizou na quinta-feira, 2 dias atrás, o Pentágono a mobilizar até 3.000 reservistas militares para serviço na Europa, sinalizando o preço que os esforços em andamento para deter a Rússia, para deter o grande urso e tranquilizar os aliados da OTAN, que estão assumindo uma força destacada em todo o continente desde que a guerra eclodiu na Ucrânia, no início do ano passado. Não ficou imediatamente claro quando o Departamento de Defesa enviará os reservistas adicionais para a Europa, sob a nova autoridade que Biden anunciou na quinta-feira em um comunicado, né? Funcionários do Pentágono disseram que a medida não aumentaria o número geral de tropas dos Estados Unidos na Europa, que agora é cerca de 80.000 homens, mas alteraria potencialmente a sua composição, permitindo que os comandantes mobilizassem reservistas adicionais, e as unidades que serão destacadas ainda não foram identificadas, disseram as autoridades. Tá. Resumindo aqui a informação para vocês, né, o Pentágono, né, ou seja, ainda o governo ainda americano, de um modo geral, ainda não disse quando que os militares vão ser enviados. Mas até o princípio, pode ser que simultaneamente, tá? A princípio 3.000 aí reservistas para fortalecer aí a OTAN, para, vamos dizer assim, unificar ainda mais os laços Estados Unidos e Europa. Tá, ok? Isso está muito longe de acabar. E claro, os americanos, como diz a matéria, já gastou 41 bilhões de dólares. Vou ampliar aqui para todo mundo ver. Isso é muito dinheiro. A quem dera se eu tivesse $1 bilhão na conta, hein, cara? Meu Deus, esses caras gastando com guerra. Esse mundo é muito desigual, não é? Muito desigual. 41 bilhões de dólares. Esse valor aí ajudaria muito, né? Os sul-africanos, países aí. Enfim, deixa quieto. Países sem condições, não é? Subdesenvolvidos. Esse dinheiro é muita grana. 41 bilhões de dólares. Tá? Enfim. Tudo bem, seria uma causa nobre, né, ajudar a Ucrânia e tal, porque eu não concordo, uma opinião, eu não concordo também com a invasão, né, com essa invasão aí do urso, né, na Ucrânia, eu não concordo, porém, eu vejo, né, que isso aí tem algum interesse político, tá, porque da Europa, no caso a OTAN, dos Estados Unidos, os países europeus, eles não têm ninguém bonzinho, estão dando apenas de bons samaritanos. Mas, na verdade, todo mundo está de olho em seus interesses. Talvez estão utilizando a Ucrânia como um boi de piranha, tentando enfraquecer o urso, de alguma forma. Tá? À toa não é. Tá, ok? Não tem ninguém bonzinho. Não tem lado A bonzinho e lado B bonzinho. Isso que vocês têm que aprender.
Esqueçam. Tá? Isso, no fundo, é um jogo de interesses. Tá ok? A França enviará mísseis Storm Shadow para a Ucrânia. O anúncio foi feito pelo presidente francês Macron no primeiro dia de uma cúpula da OTAN marcada para ser denominada pela resposta da aliança à guerra da Ucrânia contra Kiev e a pressão de Kiev pela adesão da OTAN. O presidente francês Emmanuel Macron informou que a França enviará mísseis de longo alcance, sombra de tempestade, para a Ucrânia. O anúncio foi feito no primeiro dia de uma reunião da cúpula da OTAN e depois da decisão da Inglaterra enviar mísseis guiados à superfície a Kiev. Como já falei, esses mísseis, tá, eles são enviados por aeronaves, como vocês podem ver nessa imagem, né? Eles podem ultrapassar, atingir até 500 km, isso é muita coisa. Então, eles podem ser acoplados em um caça, por exemplo, né? Um brinquedinho aí americano, um brinquedinho francês ou inglês, ou até mesmo da Ucrânia. Chegar na fronteira ali, Ucrânia, Rússia, e disparar um míssil desse. Então, ele pode atingir 500 km, atingir território russo. Tá? Então, é isso que o Kremlin está enfurecido. Tá ok? Quando Putin tomou aí a Ucrânia, né? Parte ali da Ucrânia, eles não imaginaram que a Ucrânia receberia tanto apoio assim da OTAN. Vamos lá. Dando continuidade, de acordo com o jornal francês Le Monde, o presidente Macron afirmou o compromisso da França a apoiar a Ucrânia. Macron, que estava em cima do muro, resolveu aí apoiar a Ucrânia com tudo. Isso dia 11, tá? Uma ação recente. Decidimos entregar à Ucrânia novos mísseis que permitirão que a Ucrânia ataque as forças de ocupação russas em profundidade durante a sua contraofensiva para libertar o seu território, disse o presidente francês. Então ele atinge até 500 quilômetros, tá? Meus amigos, o que acontece? Para encerrar a matéria, Macron deu a entender que a Ucrânia se comprometeu a não usar contra alvos dentro da Rússia, dizendo que eles foram dados para permitir que a Ucrânia defenda seu próprio território, disse o jornal francês Le Monde, salientando que Macron não informou a quantidade de mísseis que seriam enviados a Kiev. Estima-se que a França tem um arsenal de aproximadamente 400 mísseis. Tá? Então, o que acontece? É feito um trato. Vamos enviar esses mísseis de longo alcance, porém, a Ucrânia não pode, vocês não podem atingir o território russo, somente para a defesa. Essa é a grande questão. A Ucrânia está sendo massacrada, então eles vão partir para tudo ou nada, né? Questão de lógica. E aí, meus amigos, como é que vai ficar a situação? Então, sempre temo, nesse conflito, eu estou temendo o pior. Eu acredito que quanto mais tempo passar, Vladimir Putin vai começando a ficar sem alternativas, sem meios, e ele já deixou bem claro que a Rússia não vai perder essa guerra, ela não vai perder esse conflito, porque eles têm meios para ganhá-la e vão fazer de qualquer jeito. Então, posso dizer que o Criador nos ajude. Até mais e até a próxima informação.